1990 existiu o bolero, aquele que vinha bem curtinho só para ter a manga. E ele foi repaginado e agora ele aparece como um casaqueto. Porém, ele sempre vem em cima de peças, na maioria das vezes, sem manga. E aqui a gente tem um casaqueto com detalhe, manga longa, confortável, que você consegue fazer várias produções. E olha como ficou incrível em cima desse vestido. E aí você tira o casaqueto, a diferença do casaqueto é que ele sempre vem até a cintura. O bolero, ele era só até abaixo do busto. E aí você foi congregar e você quer tirar o casaco, e você não pode porque é regata? Não, aqui você pode, porque é uma manguinha. Então, você tá no culto e esquentou, fez um calor, olha, você tira o seu casaqueto, porque isso é um casaqueto, e você tá arrasando. Então, a gente tem aqui também uma outra peça, e olha que bacana. Esse vestido, se você colocar uma camisa branca com a gola fechadinha, um colarzinho de pérola, manga longa e por baixo como sobreposição, também fica incrível. Enfim, gente, versatilidade e elegância. Tá lindo, né? Amei esse look. É Mila Rabelo pra vocês. Look pra vocês agora de saia plissada numa estampa xadrez que eu amei. Coloquei com escarpão mais clarinho pra combinar com a saia. Essa blusa bem sequinha, preta. E olha que lindo, gente. Olha que look mais elegante. São peças bem funcionais que você consegue multiplicar com outras peças. Eu sempre falo que conjuntos são multiplicadores de looks. E aqui são duas peças que você vai conseguir usar muito. Lindo, não? É a nova coleção da Mila Rabelo já disponível para vocês.
1990 existiu o bolero, aquele que vinha bem curtinho só para ter a manga. E ele foi repaginado e agora ele aparece como um casaquito. Porém, ele sempre vem em cima de peças, na maioria das vezes, sem manga. E aqui a gente tem um casaqueto com detalhe, manga longa, confortável, que você consegue fazer várias produções. E olha como ficou incrível em cima desse vestido. E aí você tira o casaqueto, a diferença do casaqueto é que ele sempre vem até a cintura. O bolero ele era só até abaixo do busto. E aí você foi congregar e você quer tirar o casaco, e você não pode porque é regata? Não, aqui você pode, porque é uma manguinha. Então você tá no culto, esquentou, fez um calor, olha, você tira o seu casaqueto, porque esse é um casaqueto, e você tá arrasando. Então a gente tem aqui também uma outra peça, e olha que bacana. Esse vestido, se você colocar uma camisa branca com a gola fechadinha, um colarzinho de pérola, manga longa e por baixo como sobreposição, também fica incrível. Enfim, gente, versatilidade e elegância. Tá lindo, né? Amei esse look. É Mila Rabelo pra vocês. Look pra vocês agora de saia plissada numa estampa xadrez que eu amei. Coloquei com escarpão mais clarinho pra combinar com a saia. Essa blusa bem sequinha, preta. E olha que lindo, gente. Olha que look mais elegante. São peças bem funcionais que você consegue multiplicar com outras peças. Eu sempre falo que conjuntos são multiplicadores de look. E aqui são duas peças que você vai conseguir usar muito. Linda, não? É a nova coleção da Mila Rabelo já disponível para vocês.